Boa noite a todos. Dando continuidade ao nosso estudo do Evangelho, hoje com o tema Há muitas moradas na casa do meu Pai. Vamos começar com a nossa prece inicial, que é comum. A prece, como nós sempre dizemos, ela pode ser qualquer prece que você quiser desejar. Pode ser uma prece já pronta, como a nossa oração dominical que Jesus ensinou, o Pai Nosso. Pode ser a prece do seu desejo, ou então pode ser uma prece de agradecimento, uma prece falada, Existiam muitos tipos de prece, Em algum estudo nós poderemos ver. Então vamos lá, nossa prece da noite. Senhor Jesus, te agradecemos imensamente por estar aqui. Te agradeço, Jesus, pela tua presença espiritual, pelo teu amor. Te agradeço, Jesus, por todos aqueles que assistem esse Evangelho neste momento e que tiram um momento para refletir sobre a palavra de Jesus, que é a palavra de Deus. Obrigado, Jesus, por cada um de nós que tira um momento das suas vidas, de um dia inteiro, das 24 horas, tiramos 30 minutos, pelo menos, para refletir sobre as palavras de Jesus e sobre as palavras de Deus. Te agradecemos por ter essa possibilidade, Jesus, por as nossas vidas estar em um momento, em um estado confortável, porque, Senhor, muitos nesse momento, mesmo se desejassem, não poderiam fazer isso que nós estamos fazendo. Então, é um privilégio e motivo de gratidão. Porque, Senhor, aqueles nossos irmãos que vivem hoje em países ou localidades, regiões do mundo que estão em guerra, eles não podem fazer isso. E são muitos lugares no mundo, Senhor Jesus, que estão em guerra, as guerras grandes e as guerras pequenas. E aproveita esse Evangelho para que pedir a Deus e a Jesus que estenda sua misericórdia ainda mais por esses locais e por esses povos. Que assim seja. Sim. Então, Começa. E hoje há muitas moradas na casa do meu Pai. Há muitos morados na casa do meu Pai. Capítulo 3 do Evangelho do Espiritismo. Que vosso coração não se turbe. Crede em Deus, crede também em mim. Há muitos morados na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu já vos teria dito. Porque eu me vou para preparar o lugar. E depois que eu tenha ido, e que vós tenha preparado o lugar, eu voltarei, e vos retomarei para mim, a fim de que lá onde eu estiver, ali estejais também. Aliás, estejais também. João 14, 1 ao 3. Pronto, então aí é o apóstolo João, Então em qualquer Bíblia nós podemos encontrar essa passagem, Há muitas moradas na casa do meu Pai. Não se turbe o vosso coração, o início aí. Não se perturbe o vosso coração, Credes em Deus, credes também em mim. Então Jesus, como o mensageiro de Deus, aquele que nós em Espiritismo chamamos de o médium de Deus, Ele traz a palavra de Deus, porque Jesus ele é conhecido como por trazer a boa nova, A boa nova é a mensagem de Deus, O Evangelho, a palavra Evangelho, já em outros vídeos, já falamos sobre isso, significa boa nova. Então Jesus é o Evangelho de Deus, que significa a palavra de Deus. Então por isso que ele diz, credes em Deus, credes também em mim. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Se assim não fosse, eu já vou teria dito. Ou seja, o universo, a ciência vem trazer para a gente a vastidão do universo, O universo infinito. Então, são trilhões de galáxias e você multiplica por trilhões de planetas.
E com certeza tem vida, né, em diferentes estados, né? Assim como a água tem o estado líquido, sólido e gasoso, e tudo é água. No estado sólido, nós podemos ver a água. É a No estado composição. líquido, nós podemos ver a água, mas ela já é mais fluida. E no estado gasoso, a gente nem vê. Aqui no ar, em volta de nós, tem água agora, no ar. E qualquer pessoa sabe disso. E a gente pode provar isso. É só tirar um copo da geladeira e botar aqui. Que ele começa a suar. Ele vai suar, o copo é servir que vai ter suor? Não. É a água que está no ar que condensa. A condensação a gente estuda no ensino básico. Então, a vida também em outros planetas está em estado diferente. Assim como a água tem estados visíveis e sólido, como o gelo em pedra, né? Líquido e fluido, como a água líquida, e o estado invisível, né? Pelo menos a olho nu, aos nossos olhos, né? Que é o vapor d'água. A vida também está em vários estados no universo. E o universo é cheio de vida. A obra de Deus é muito maior do que o planeta Terra. Pode comentar, meu filho. Você queria falar? Não, você olha aqui. Certo? Continue? Não, eu vou continuar aqui. Então, se assim não fosse, eu já vos teria dito. Ou seja, se não existissem muitas moradas na casa de Deus, Jesus já tinha dito: pois me vou para vos preparar o lugar. Essa aí agora é a parte mais complexa de se interpretar. Eu vou para preparar o lugar. Porque na verdade Jesus nunca foi. Jesus sempre está conosco. Então aí ele coloca o quê? Uma figura de linguagem. Aí Jesus coloca uma figura de linguagem. Ele vai em carne, mas não em espírito. Em espírito Jesus nunca foi. Jesus sempre esteve conosco. Antes, durante a sua encarnação e depois. Jesus continua conosco. Nós chamamos por Jesus, clamamos a Jesus e nós somos atendidos na medida da nossa necessidade, na medida do que for proveitoso. Porque Jesus vai atender a gente da mesma forma que nós, enquanto pais, no papel de pai que desempenhamos nas diversas encarnações, né? Quem é filho hoje já foi pai e vai ser de novo, né? Quem é filha já foi mãe e vai ser de novo. Então, o papel que desempenhamos, a gente sempre atende à vontade dos nossos filhos? Não, porque muitas vezes a vontade deles é destrutiva para eles. Vai provocar um problema de saúde, vai provocar um prejuízo emocional, um prejuízo espiritual, um prejuízo financeiro, um prejuízo material. Então a gente não atende tudo. Então Jesus não vai atender tudo da gente, né? Mas Jesus, como o nosso irmão mais velho, é como um pai que cuida da gente, né? E fazendo a vontade de Deus. Então ele vai para preparar o lugar, né? Mas vai em espírito e não em carne. E não ele vai em carne, né? Mas o espírito ele permanece. E aí depois que me tenha ido e que vos houver preparado o lugar, voltarei e retirarei para mim, a fim de que onde eu estiver também vós estejais. Aí agora já é um estado de alma, um estado de espírito, né? Onde é que Jesus está? Jesus está em perfeita comunhão com Deus. Nós também estaremos, né? Jesus veio em carne, né? Trouxe a sua mensagem da forma mais forte, presencialmente. Pode falar, filho. Porque para manter o planeta em ligação com todo o resto do universo, é tudo se movimentando, né? Os planetas na estrela, a estrela girando um conglomerado enorme que gira em torno de outra coisa, que gira em torno da galáxia, a galáxia também gira. Então ele tem que estar em perfeita harmonia com o universo, que é Deus, né? Com tudo, com cada mínimo detalhe do universo, asteroides, outros planetas, outros orbes, estrelas, nebulosas, o que for, entendeu? Tem que estar tudo certinho, tudo em perfeita comunhão. Quem quiser entender mais, a ciência evolui, né? O entendimento da matemática evolui, o entendimento da biologia, da química, da física, da história, da geografia evolui, o entendimento da religião também evolui. A religião não é uma pedra. Até as pedras evoluem, né? Quando você vê uma pedra redonda, sabe que aquela pedra ali foi leito de rio, né? Um geólogo vai lhe explicar isso, né? Porque ela se arredondou, porque ela foi girando no rio e se lapidou.
a gente vai girando na vida e vai se lapidando, vai evoluindo. Então, a religião também evolui o entendimento da religião, né? Agora, evolui o entendimento da religião, o entendimento científico, ampliando não só o conceito científico e filosófico, mas ampliando o conceito de amor, o conceito de família. Porque Jesus trouxe essa ampliação também. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo sobre a ti mesmo. Então vai evoluindo. Moisés, quando coloca a leão, olho por olho, dente por dente, é uma lei de proporcionalidade. Para evitar o quê? A barbárie. Evitar que uma pessoa, por causa que um furou o olho de outro, o outro arrancasse o pescoço do outro, que é desproporcional. Então é preciso a gente começar a entender isso. Mexer a caixa aqui um pouquinho. Então vamos lá, filho, pode ler. Então você vê que só esse pedacinho aqui de João já deu para dar um comentário enorme, né? Agora vamos ver aqui o comentário, né, trazido pela espiritualidade, né, e codificado por Allan Kardec. Mas esse comentário aqui já me satisfaz. Aí tem um comentário? Não tem não. Não, diferentes estados da reticidade da alma. Aí já é a explicação de que há muitas moradas na casa do meu pai. Ou seja, o que é raticidade? Primeira coisa, o que é raticidade? A raticidade é o tempo, é o espaço-tempo da alma desencarnada, né? Em que a alma está desencarnada. É o local, é o estado mental / espiritual. Isso. Quando ela se encontra. Isso. Na erraticidade. Vai lá. Então vamos ler só esse trecho aqui. Diferentes estados da alma na erraticidade. A casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos encarnados moradas apropriadas ao seu adiantamento moral e intelectual. Independentemente da diversidade dos mundos, essas palavras podem também ser entendidas como o estado feliz ou infeliz do espírito na erraticidade. Pode comentar, né? Segundo ele, seja mais ou menos depurado e desligado dos laços materiais, e meio em que se encontra o aspecto das coisas, as sensações que experimenta, as percepções que possui, variam ao infinito, enquanto que uns não podem se distanciar da esfera em que viveram, outros se elevam e percorrem o espaço e os mundos. Só que tem que percorrer os mundos evoluídos, né? E não gabaritando os mundos não evoluídos. Enquanto certos espíritos culpados erram nas trevas, os felizes gozam de uma claridade resplandecente e de sublime espetáculo do infinito, do universo, né? De tudo que se tem. Enquanto, enfim, que o mal, atormentado de remorsos e de lamentações, frequentemente só, sem consolação, separado dos objetos da sua afeição, geme sobre o constrangimento dos sofrimentos morais. O justo, reunido àqueles que ama, goza as doçuras de uma indivisível felicidade. Lá também há, pois várias moradas, embora não sejam nem circunscritas nem localizadas. Agora, como assim, nem circunscritas nem localizadas? Porque, vamos ver aqui. Porque nossos aparelhos, primeiro porque nossos aparelhos não conseguem detectar, né? E segundo que quando os mundos fluidos, eles, como as nuvens, eles se mexem. Então não dá para localizar, ele está em tal lugar, geograficamente, entendeu? Num ponto. Ele está se mexendo o tempo todo. Então não são localizadas de acordo com os nossos padrões, entendeu? Parâmetros. Com nossos parâmetros. Mas dá para comentar esse evangelho aqui, viu? Você quer voltar? Vá comentando ele aqui. Acho que você consegue comentar legal esse evangelho aqui. Pegando do começo aqui. Quer que eu leia? Quer que eu vá lendo e você vai comentando? Sim. Ó, a casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos que neles encarnam moradas correspondentes ao andamento dos mesmos. O universo, ele é como se fosse uma criatura, é como se fosse uma planta. Ele está sempre crescendo, o planeta se criando, estrelas, tudo numa velocidade absurda. Na velocidade que a gente faz um café, está se criando 5.000, 10.000, 15.000, 20.000 orbes, entendeu? Então, não falta planeta.
E criação, almas. e onde existe criação, existe inteligência, né? É. Nós somos um exemplo disso, né? Nós somos filhos de Deus, nós também não criamos coisas. Deus não vai criar um monte de planeta para ser um lixo, só um monte de planta ali voando sem vida nenhuma, habitando nela. Então são civilizações inteiras que são direcionadas para esses planetas, que estão constantemente sendo criados. Acho que hoje em dia é bem fácil da gente entender o Evangelho segundo o Espiritismo e a proposta que ele traz, né? Porque com a internet aí, com os mundos virtuais, né? Quer dizer, você abre um computador, abre um celular, tem meio mundo de coisa dentro. Isso existe, mas não existe materialmente. E a gente aprendeu uma coisa lá na escola recentemente, que dá para você criar um computador dentro desse computador. Que um colega meu, eu não consigo fazer. Pois é. É o que sistemas como Linux possibilitam, né? Pois é. Criar outro dispositivo dentro do computador, para deixar ele rápido e melhor em todos os sentidos. Pois é. Então, independente da diversidade dos mundos, essas palavras de Jesus também podem referir-se ao estado virtuoso ou desgraçado do espírito, na erraticidade. Ou seja, independente da diversidade do mundo, essas palavras de Jesus podem se referir. Ou seja, quando diz assim, há muitas moradas na casa do meu pai, a morada também pode se referir ao estado mental do espírito, né? Se o espírito está bem ou está mal, o mundo dele vai ser... A gente vê muito isso no filme André Luiz, né? No filme de André Luiz. No filme. Sim, que ele sai em estado mental, né? Tá na casa dele como espírito iluminado e se encontra no umbral rapidamente, né? Por sentir ciúmes. Então, a sua mente, né? Porque ele desencarnou, a mulher dele casou-se novamente e ele sentiu ciúme, e aí o estado mental dele levou ele para uma zona profunda. Assim, da mesma forma que a gente entra o ser humano pode entrar numa depressão, né? Então, são coisas que quem quer raciocinar com amor, com inteligência, raciocina com facilidade. Conforme se acha que todos nós temos inteligência, né? Nós somos filhos de Deus. A grande questão é a opção de usar ou não usar, né? Aí é que está o livre-arbítrio, né? Tem gente que não quer usar. Não fazer nada também é um crime perante a justiça divina, né? Tem gente que não quer usar a inteligência, né? Prefere levar as coisas na graça, na brincadeira, né? Você pode levar ela para o bem ou para o mal, ou pode não fazer nada. Não fazer nada também é crime perante a justiça divina. Exatamente. Então aqui, ó, variarão ao infinito, em meio em que ele se encontre, o aspecto das coisas, as sensações que experimentam, as percepções que tenham. Enquanto uns não se pode afastar da esfera onde vivem, outros se elevam e percorrem o espaço e os mundos. Ou seja, o quê? São os espíritos mais adiantados, né? Assim como as pessoas mais desenroladas, digamos assim, conseguem ir para muito lugar. Tipo, por exemplo, Joselino, né? Do canal de Joselino. Né? O nome dele do canal é Joselino? Ele é um menino que nasceu na África, era costureiro, em uma barraquinha na feira, e o que aconteceu? Ele ganhou o mundo, criou um canal no YouTube com celular de péssima qualidade, o canal cresceu, trocou de celular, o canal cresceu, viajou o mundo, veio até para o Brasil passear aqui. Foi o Brasil, foi Portugal. Entendeu? Então, o que acontece? Constrói casas, famílias, ajuda. Os espíritos também, quando evoluem, esse menino evoluiu, né? O espírito também, quando evolui, ele ganha o mundo, ganha outros mundos, né? Viaja pelo universo, né? Vai viajando, vai ampliando seu raio de alcance. É como se fosse um jogo que você vai gabaritando os planetas. Todo lugar que a gente vai, a gente consegue voltar, mentalmente falando. Por exemplo, Mazada, você viajou, Feira de Santana, Salvador, Aracaju, Fortaleza, você lembra da sua viagem para lá. Se você fechar os 2 olhos, você consegue se imaginar lá. Inclusive, existe esse tipo de viagem, né? Para quem gosta de ficção, né? O livro bom é o livro de Maria João de Deus, né? Que é mãe de Chico, e os livros de Humberto de Campos. Que ela se imaginou lá e foi para lá. Então, tem várias formas de viagem. Você vai gabaritando os planetas. Indução da alma, indução do pensamento, né? Tem vários tipos de viagem. Viagem mental. Então, e aí ele vem para essa parte aqui, né? Deixa eu ver aqui, deixa eu pegar uma outra parte aqui no final. Enquanto uns não se pode afastar-se da esfera onde viveram, né? Ou seja, viveu na Terra, aí não pode afastar, por quê? Porque está muito materializado, muito preso à materialidade, né?
Os bens materiais é para servir o homem, não o homem servir os bens materiais, né? A gente tem que ter muito cuidado com isso. Porque os valores que Jesus vai ensinar é colocar em primeiro lugar os valores espirituais, né? Os valores morais. E em segundo lugar, os bens materiais. Depois do pai e da mãe também, depois dos filhos e das filhas e etc, né? Família. Depois da família, né? Enquanto alguns espíritos culpados erram nas trevas, os bem-aventurados gozam de resplandecer de claridade do espetáculo sublime do infinito. Finalmente, enquanto o mal, atormentado de remorso e de pesares, muitas vezes insulados, né, presos, né, sem consolação, separados dos que constituem o objeto de suas afeições, pena sobre o guante dos sofrimentos morais. O justo, em convívio com aqueles com quem ama, flui das delícias de uma felicidade indizível. Também nisso há muitas moradas, ou seja, moradas o quê? Psicológicas, né? Não circunscritas e nem localizadas. Você entendeu o que quer dizer? O não circunscrito e nem localizada é aquele caso de André Luiz no filme. Então, vamos encerrar esse evangelho, né? Aqui. Aí o próximo evangelho que a gente vai continuar. A próxima parte que é mais interessante ainda que eu vi. São vários temas. A próxima parte aqui é diferentes categorias de mundos habitados, né? Esse aqui é muito interessante, esse aqui é o próximo. Então vamos fechar nossos olhos para que assim possamos elevar o nosso pensamento a Deus e ao Mestre Jesus, o Cordeiro amado de Deus. Senhor Jesus, te pedimos, Senhor, que as tuas bênçãos se derramem sobre a casa de cada um de nós que estamos aqui reunidos em teu nome. Senhor Jesus, este é o momento de acalmarmos os nossos corações, nos conectarmos com Deus, nos conectarmos com a paz, nos conectarmos com o amor. Vamos, Senhor, pelo teu amor, estar sempre pensando no bem, pensando na paz, procurando conviver melhor com os nossos familiares, com os nossos vizinhos, com os nossos amigos, com os nossos colegas de trabalho, com nossos colegas de escola, de faculdade. Em qualquer lugar que estejamos, sejamos humildes como Jesus, sejamos pacíficos, sejamos a paz que queremos para o mundo. Que possamos, Senhor, pelo teu amor e pela tua inteligência, não perdermos a nossa paz com as coisas externas que venham nos afetar. Que a luz de Jesus esteja conosco e que tenhamos uma semana de paz e de amor. Que assim seja.